tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunta pra Psi. Estamos aqui ao vivo e se você tem aquela pergunta que você tem vontade de perguntar para a psicóloga, chegou o momento. E como é que funciona esse quadro do Pergunta pra Psi? Todo final de semana eu abro o box de perguntas para você perguntar tudo o que você deseja, para você sugerir temas que você queira saber um pouco mais. E nas quartas-feiras eu venho com lives, sempre às 13 horas, para a gente se encontrar aqui ao vivo e eu responder as perguntas de vocês, tá bom? Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. O tema é como lidar com raiva. Gente, quem nunca sentiu raiva na vida? Como lidar com raiva de quem não suportamos. Eita! Como lidar com raiva de quem não suportamos. Está aí o tema, vou deixar fixado. Cadê? Pronto. Tema fixado. E qual foi a pergunta que me fizeram? Como acabar com a raiva de algumas pessoas que você não suporta? Me fala aí, gente. Vocês já sentiram raiva alguma vez na vida? Eu acredito que sim, né? Ah, vocês que já estão aqui, ó, clica no aviãozinho e compartilha com os amigos de vocês, porque é um tema de utilidade pública que todo mundo sente raiva e todo mundo precisa aprender a modular essa raiva, lidar com essa raiva, né? Porque no ambiente nem sempre vai ter só aquelas pessoas com as quais você lida bem. Não, vai ter pessoas difíceis para você. E que no mundo civilizado é importante a gente controlar a nossa raiva e aprender a lidar com todo mundo, né? Então compartilha, chama aí os amigos de vocês. A Eglen já tá dizendo aqui muitas raivas, né? Aí já sentiu muita. Então vamos lá, falando sobre esse tema, né? Sobre a raiva e como lidar com ela. Por que todo mundo sente raiva? Porque esse é um sentimento muito primário. Ele é um sentimento muito antigo e que traz uma base aí para nossa sobrevivência. É um sentimento que vem lá da ancestralidade, sabe? E a raiva, ela está contida dentro da agressividade. E a agressividade, ela é importante, porque você e eu precisamos de agressividade para viver, para a gente conseguir ir atrás dos nossos objetivos. Um lutador de boxe, por exemplo, ele precisa daquela agressividade para conseguir lutar, para conseguir vencer. E a gente precisa da agressividade para ir atrás dos nossos objetivos. É essa pulsão de vida aí dentro da agressividade. Esquisito falar isso, mas a agressividade é importante e a raiva, ela existe para todo mundo. Não existe um ser humano que não sinta raiva, tá? Mas tem muitas pessoas que sentem culpa por estar sentindo raiva de alguma situação, ou raiva dela mesma por ter feito algo, ou até mesmo por ter sentido raiva, ou raiva de outras pessoas. E não tem por que sentir culpa aí. Haja vista que essa raiva é uma emoção que acomete todo mundo, certo? Qual é o problema aí na raiva? O problema é quando essa raiva vem numa intensidade maior, você explode. E quando essa raiva vem ela fica numa duração maior, sabe? Quando ela persiste por mais tempo. Porque, por exemplo, se você passa por uma situação que te deixa com raiva, você vai sentir raiva, isso é do humano. Mas se essa raiva dura o dia inteiro e ainda vai para o outro dia, aí temos um problema aí, né? Então, nós não podemos negar essa raiva que existe dentro de nós, mas nós precisamos modular a frequência dessa raiva. Ela vai vir, você precisa entender e lidar com a duração dessa raiva também, para ela vir e ela também ir, né? Não ficar ali com você. E essa raiva, ela
pode ser tanto um estado, né, um momento ali passageiro. Aconteceu uma situação, tô com raiva. Ela vem e ela passa. E ela pode também ser um traço da sua personalidade. Você já viu que tem bebezinhos, tem crianças que são mais agitadas, mais raivosas? Isso existe também. Então tem as duas coisas. E também tem as influências, o meio onde você vive, as pessoas com as quais você se relaciona, o que você aprende da sua família. Tudo isso faz com que a raiva se manifeste e faz com que você aprenda a lidar com esse sentimento, tá bom? E como eu falei, você não pode negar essa raiva porque ela acontece para qualquer ser humano. Não tem como negá-la de dentro de nós. Tá, mas a pergunta é: como acabar com a raiva de algumas pessoas que você não suporta? Você já teve simpatia por alguém? Às vezes você nem conhece a pessoa, mas você olha para a pessoa e já gosta daquela pessoa de graça. Ou então você vê uma pessoa e não suporta. Essa pessoa nunca fez nada contra você, mas você tem uma antipatia por essa pessoa. Tanto a simpatia quanto a antipatia sem conhecer essa pessoa, isso é uma projeção. Você está colocando uma expectativa sua em cima daquela pessoa. Você projetar algo que é seu, tudo que você conhece, naquela pessoa, certo? E essa expectativa que você tem em cima daquela pessoa faz com que você goste ou não. Baseado nas suas experiências, essa pessoa pode parecer com alguém que te faz bem ou com alguém que não te faz bem. Pode ter uma voz parecida. Gente, só um adendo aqui. Na época da minha graduação, eu tinha uma professora que tinha a voz muito parecida com uma amiga minha. Uma voz calma, muito serena, e eu gostava dessa professora de graça, simplesmente porque ela me lembrava essa amiga que eu tinha, entende? Então essa simpatia, antipatia, às vezes não tem nada a ver com a pessoa, tem mais a ver com você mesmo e com as suas histórias do que com aquela pessoa. E a raiva pode vir daí. A Eglin tá dizendo assim, verdade, você é essa pessoa que eu te vi e me apaixonei. Que fofa, Eglin, Priscila. Muito obrigada pelo carinho. E olha só, a gente nem se conhece pessoalmente. Você me acompanha aí pelas redes sociais e já se apaixonou por mim, né? Como você tá dizendo. E a paixão, a simpatia, a antipatia tem um radical, que é o patos. Patos é disposição afetiva fundamental. É tudo aquilo que tem relação ao seu passado. Como assim passado? É seu passado infantil. Aquilo que você aprendeu, as suas vivências, os seus traumas, os seus amores, e você deposita isso nas outras pessoas. Compreende? Então vamos lá. Você tá lá, dei o exemplo. Gostei de graça da minha professora porque me lembrava a minha amiga. E se essa professora me lembrasse alguém que eu não gosto ou que eu não gostava, possivelmente eu ia começar a sentir algo, sentimentos mais hostis por essa professora, sem ser o que de fato ela é. Compreende? Então, qual o primeiro passo? Entender que sentimento é esse e separar se é dessa pessoa ou não. E tem outro ponto também. As coisas elas são impermanentes. Nada acontece e fica exatamente daquele jeito. Como assim? Deixa eu parar de filosofar aqui para vocês me acompanharem. Você tem uma expectativa em cima de uma pessoa, a pessoa começa a se mostrar como ela é, digamos, no ambiente de trabalho. Você tem lá o seu chefe que você lida bem, que você gosta, que você tem expectativas de aprender muito com ele, ele te ensina, é uma pessoa que você gosta muito. Mas digamos que acontece alguma situação que você se frustra com o seu chefe. Você tinha uma expectativa de que ele sempre, na verdade, de que ele jamais pisasse na bola com você. E aí ele pisa na bola, você fica frustrado e você fica chateado, se esquecendo que todo ser humano erra.
até você mesmo erra consigo, imagine com outra pessoa. Aceite que todo mundo erra na vida. Ninguém vai ser sempre perfeito e ninguém vai atender às suas expectativas sempre. Porque assim acaba tendo uma chance melhor de você lidar com essas pessoas. E até dar uma segunda chance, um voto de confiança, se é possível dar confiança. E um outro passo é dosar também. Até que ponto você aceita o erro dessa pessoa? É você se conhecer e saber o que é importante para você e colocar numa balança. Isso eu aceito, isso eu não aceito, tá? Porque aí fica mais fácil de lidar com as pessoas que frustram as suas expectativas. E às vezes é uma expectativa de algo que a pessoa nem sabe, de algo que só está dentro de você e que você não partilhou com essa pessoa, tá? E tem também um ponto. Tá, muitas vezes eu sinto raiva quando a pessoa não atende às minhas expectativas. Mas se aquela pessoa fizer tudo para atender às suas expectativas, ainda assim você vai gostar e vai deixar de sentir raiva? Talvez você vai sentir raiva justamente porque essa pessoa está, entre aspas, forçando um contato ali com você, ou está fazendo de tudo para te atender. Então, essa raiva, ela vai depender muito de cada um das suas histórias e das suas vivências, tá? Eu tenho um exemplo de uma amiga muito próxima a mim, que quando a gente se conheceu, era num contexto em que ela tinha se mudado aqui para minha cidade, para Brasília. E como eu fiquei sabendo dessa situação e como eu nunca morei fora de Brasília, eu me compadeci. Eu vi aquela pessoa estranha numa cidade nova, Brasília, que ela nunca tinha vindo para cá, então eu me aproximei dela e quis ser gentil com ela, quis acolhê-la, porque isso é de mim. Eu tenho esse costume de acolher as pessoas. Só que ela, mineira, achou aquilo muito estranho, era como se eu estivesse forçando a barra com ela. Então, nesse primeiro momento, ela não teve bons sentimentos com relação a mim. Ela poderia até ter sentido raiva, me achado esquisita, forçona, entona, algo do tipo. Só depois que a nossa amizade se consolidou, mas nesse primeiro momento, eu não estava atendendo uma expectativa, talvez que era dela. Ela não esperava esse tipo de atitude ou uma pessoa que forçasse a barra com ela. Compreende? Seja bem-vindo, Ramon. Boa tarde. Então, gente, esse esforço de agradar, ele nem sempre vai funcionar. Logo, nem todo mundo vai condizer com as suas expectativas, vai te atender. E você precisa identificar o que te faz sentir raiva dessa pessoa. Porque para você acabar com a raiva de algumas pessoas que você não suporta, primeiro entender de onde que vem essa raiva. Que sentimento é esse? Essa pessoa de fato fez alguma coisa contra mim? É algo real? Ou é algo mais no campo da fantasia? Algo mais imaginativo? É uma expectativa que eu coloquei nessa pessoa e ela não faz isso que eu espero. Tá. A partir dessas duas distinções aí, essa pessoa de fato fez alguma coisa ou é algo, né, mais do campo imaginativo que essa pessoa nem imagina e que eu tô projetando algo nela que eu estou criando outro ser humano, não estou aceitando quem ela é. A partir disso, você vai para um outro ponto. Qual é o limite? Até que ponto essa pessoa pode errar com você? Porque a partir do momento que você estabelece esse limite, você sabe, não, isso é mais uma expectativa minha. Eu queria que essa pessoa tivesse, por exemplo, um tom de voz mais agradável, mas ela não tem, ela fala assim. Esse é o jeito dela falar. Ah, caramba, mas isso me faz lembrar o quê? Que tipo de sentimento isso aflora em mim? Talvez é um tom de voz que te lembra alguém que não te agrada e você está colocando toda essa carga psíquica em cima dessa pessoa. Ou então, não, de fato ela fez algo que me prejudicasse, de fato ela fez algo que vai contra os meus valores e que eu não aceito. E colocar um limite, por quê? Se tem pessoas que é muito difícil para você lidar e você pode fazer esse corte, você pode se distanciar, faça isso para a sua saúde psíquica. Mas esse sentimento de raiva também é uma grande oportunidade de você se conhecer e se perguntar: que raiva é essa? Por que eu sinto isso?
qual é o motivo. E perceber se é um motivo real, no sentido de aquela pessoa fez algo, ou se é algo mais seu, que fala sobre você, das suas histórias, das suas vivências e dos seus traumas. Compreende? E esse terceiro passo, né? Separar o que é do outro. Porque às vezes você tem raiva de alguém, mas isso tá falando mais sobre você, tá? Então, para você acabar, na verdade, por isso que eu coloquei lidar. Para você lidar com a raiva de pessoas que você não suporta, primeiro, identificar que sentimento é esse, da onde que ele vem, porque isso pode ser da sua história. É você saber qual o limite, até onde você suporta esse erro, isso que essa pessoa fez contra você, ou esse sentimento que você tem e que você não dá conta de lidar com ele. E o terceiro ponto, separar, né, o que é dessa pessoa e o que é da sua história. Porque assim você consegue lidar de uma melhor maneira e até se conhecer um pouco mais, né? Gente, está aí respondida. Foi uma pergunta assim muito pertinente, né? Porque quando a pessoa pergunta o que fazer, né? Como acabar com essa raiva de pessoas que eu não suporto, ela tá se implicando. Muitas vezes a gente só atribui o erro ao outro. E é o outro que é culpado. Você acaba não se responsabilizando nisso. E se você compreende que você tem sentimentos, que está acontecendo alguma coisa dentro de você e você está se afetando, tem algo aí que merece atenção, que é importante e que precisa ser visto. Que muitas vezes é do campo do inconsciente, que você não sabe nem nomear, você não consegue dizer exatamente de onde que vem, né? E se esse for o caso, se você sozinho não consegue compreender, tá muito difícil, eu recomendo uma psicoterapia, né? Para você se perceber no meio desses sentimentos todos e se afetar menos e conseguir lidar melhor com as pessoas, ter boas relações e se sentir bem nos ambientes onde você frequenta e onde você precisa frequentar. Agora tá aberta aqui para as perguntas sobre esse tema. Se tiver algo que vocês queiram perguntar sobre isso, fiquem à vontade. Eu vou até voltar aqui nos comentários para ver se tem alguma pergunta. Ah, tia Silvana tá aqui, ó. Acabei de mandar um joinha para você. Seja muito bem-vinda. Gente, aqui é ótimo porque vem tudo, né? Vem família, vem amigos, vem pessoas distantes, vem amigos virtuais. Porque a gente acaba pegando um carinho, né? Pelas pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas se relaciona na internet. Essa é uma nova realidade que tá aí e que faz parte da gente também, né? Esse mundo virtual. Muita gente nova aqui, a Fabiana entrou, seja bem-vinda, amiga da dança, gente, olha só. Bem, eu vejo que não tem mais perguntas, e se tiver alguma pergunta aí, você que está vendo esse vídeo gravado, preste atenção. Se você tem vontade de fazer aquela pergunta para a psicóloga, aproveite que todo final de semana eu abro o box de perguntas. Então, sábado, já fica ligado para você ir no meu Instagram, jenniferbranco.psi, fazer a pergunta que você tem vontade e participar das lives junto comigo aqui nas quartas-feiras, que é o momento que eu reservo para estar aqui com vocês, ao vivo, tá bom? E compartilha com os amigos de vocês. Se você é novo por aqui, me segue no meu perfil do Instagram. Se você é novo no YouTube, porque eu vou subir essa live para o YouTube, se inscreve no canal, tá? E se você chegar no meu WhatsApp não, se você chegar no meu Instagram vindo do YouTube, me manda uma mensagem. Jennifer, eu vim do YouTube, para eu poder saber de onde que você tá vindo, tá? Ou a Rosiane Paixão tá escrevendo. Tenho muita intolerância com gerente que não é verdadeira e real. Prefiro eliminar do meu convívio. Ah, não, eu li gerente, mas é gente. Tenho muita intolerância com gente que não é verdadeira e real. Prefiro eliminar do meu convívio. Rosiane, se você tem essa possibilidade de não, essa obrigatoriedade, né, de não se relacionar com essa pessoa, a melhor coisa que você faz mesmo é se distanciar, para você não se machucar.
Mas tem pessoas no nosso convívio, por exemplo, que é um familiar, que é impossível você manter contato zero, que você precisa, sei lá, né, tirando a pandemia, né, tudo voltando ao normal. Você vai voltar a visitar os seus familiares e essa pessoa pode ser que ela esteja lá. Você vai ter que ter algum tipo de convivência, numa roda de conversa ela vai estar lá também. Então, de algum modo, vai ter que tolerar. Ou uma pessoa que está no seu ambiente de trabalho, você vai precisar fazer essa distinção. Na verdade, separar o que é profissional e o que é pessoal. E pensar o seguinte, caramba, de novo essa pessoa, eu tenho que me relacionar com ela. Finge que é uma pessoa estranha de outro setor que você está lidando profissionalmente, para conseguir segurar esse sentimento aí e fazer o trabalho funcionar, né? E tocar o que precisa ser tocado. Até porque não vou ser a chata que se mete na vida dos outros, sim. Se tem alguém que move sentimentos muito fortes dentro de nós, a gente sente muita vontade de se manifestar. Porque aquilo fala de nós e tá tocando lá na alma, né? Ainda mais se for uma pessoa que a gente não gosta, por qualquer motivo, a gente vai querer se intrometer. E se calar, né? Se fechar, isso é um controle que precisa ser feito. Porque senão você vai ser assim, taxado como uma chata, se você ficar sempre batendo nessa tecla, até mesmo se a pessoa não souber que você não gosta dela, né? Porque tem isso também. Boa tarde, Jennifer, boa tarde, que bom te ver aqui, Suame. Quando não é família, saio fora, sim. Se você tem essa oportunidade, perfeito. Mas como eu falei, às vezes nem sempre a gente consegue se afastar daquelas pessoas que nos movem sentimentos ruins. E essa é uma oportunidade de se perguntar o que eu tô sentindo de verdade. O que é meu e o que é do outro. O que essa pessoa de fato fez, ou faz, ou tem que me desagrada. Tem pessoas que precisamos conviver e que não existe a possibilidade de me distanciar, sim. E nesses casos é que você precisa modular essa raiva, é que você precisa entender o que está acontecendo, é que você precisa ver se você pode dar uma segunda chance, se você pode tolerar esse erro, né? Porque às vezes suas expectativas são, né? Você se frustra. A pessoa não atendeu as suas expectativas ou não fez o que foi combinado. Às vezes tem circunstâncias aí que faz com que os acordos são quebrados. Claro que o ideal seria essa pessoa chegar para você e falar que o acordo já não vai fazer mais sentido. Mas nem todo mundo consegue falar, consegue se comunicar, consegue ser assertivo, né? E entender todas essas situações, porque todo mundo erra, né? Como eu disse bem aqui no finalzinho, no comecinho da live, né? Olha o ato falho, como a gente tá no finalzinho, eu tô chamando, falando tudo trocado. Mas o que eu quero dizer aqui é que todo mundo erra, até você mesmo erra consigo. Imagine com outra pessoa, né? Então o outro também, ele vai acabar errando com você. E você vai acabar se frustrando com o outro também. Já passei pela situação de uma pessoa não me suportava até me conhecer. Elane, você acredita que isso já aconteceu comigo também? Eu tenho amigas hoje, muito amigas, que antes de me conhecer elas não gostavam de mim. Não gostavam do meu jeito de falar, do meu tom de voz. Eu sou uma pessoa que já acorda assim, bom dia, né? Toda animada. Eu sou assim, isso faz parte de mim. E essa pessoa não me suportava. Depois nós nos tornamos muito amigas. E aí ela me falou, Jennifer, antes eu não suportava você, não gostava. Depois eu aprendi que esse é o seu jeito mesmo. E hoje nós somos assim, coladas, muito amigas, inclusive ela é psicóloga também. Enfim, e já aconteceu de eu não gostar de pessoas naquele primeiro momento, depois descobri que era uma fantasia minha. E que a pessoa é super bacana, tem ideias legais, tem valores que são compatíveis com o meu. Eu estava mais baseado no meu conhecimento, no que eu imaginava daquela pessoa. E não era exatamente aquilo que ela era, né?
Gente que se acha sempre melhor que os outros e não sabe ser humilde é inconvivível. É difícil. E nós vamos encontrar pessoas assim em todos os contextos. Se você está num contexto em que você acredita que tem que sair desse lugar porque tem uma pessoa que você não tolera, você pode sair. Mas tem uma chance muito alta de você encontrar alguém assim num outro contexto. Porque existem pessoas de todos os tipos em contextos diferentes. Ah, comigo sempre acontece isso aí. Depois as pessoas se surpreendem quando me conhecem. Sim. É mais o campo da imaginativo, né? Que fala de nós mesmos. Gente, é isso. Eu vejo que não tem mais dúvidas. Foi uma imensa satisfação estar com vocês aqui hoje. E se ainda surgir alguma dúvida sobre esse tema, eu vou deixar essa live gravada. Pode deixar a perguntinha de vocês nos comentários, que eu leio todos, respondo. E se for o caso, eu gravo um vídeo ou faço outra live, né? Porque tem assuntos que não dá para responder com uma palavra, não dá para responder com uma mensagem, que o tema precisa ser trabalhado mais, né? E que a gente precisa de um encontro assim para falar sobre o tema, ou eu gravo um vídeo e posto lá no YouTube para vocês. E quem quiser ter acesso ao meu canal do YouTube, eu deixei eu deixei o link na bio do meu Instagram, tá? Mas é igual ao Instagram, jenniferbranco.psi. Não sei disfarçar quando não tolero a pessoa. Regislaine, difícil. Tem pessoas que são muito transparentes com seus sentimentos, né? Ela não fala nada, não sai pela voz, mas o corpo fala, a cara denuncia. E entender, né, cara, por que eu não tolero essa pessoa? O que ela move em mim que faz com que esses sentimentos aflorem? Que eu não gosto dela, né? Que a partir do momento que você descobre isso, fica até mais fácil você tolerar, porque você vai ver que são coisas que, colocando na balança, vale a pena suportar. Ela tá dizendo aqui. Como eu faço para as pessoas que eu não suporto não conseguir entrar na minha mente? Ótima pergunta, Ayla, porque fica martelando, né? O tempo todo ali. Você não gosta daquela pessoa, acontece alguma situação e os pensamentos ficam rondando, A dica que eu dou: esvazia a sua mente. Se você tá sozinho, coloca no papel os sentimentos que te movem acerca daquela pessoa. E coloca no papel o que faz com que você não goste dessa pessoa. Agora, se você tiver um amigo ou uma pessoa assim, brother, que você se sente confortável em conversar, que essa pessoa não vai abrir para outras pessoas, conversa com essa pessoa, porque à medida que você fala, você se escuta e você vai se percebendo ali e vai entendendo, vai encaixando as ideias. Mas se ainda assim não funcionar para você, a minha sugestão é: faz psicoterapia. Porque podem ser processos mais inconscientes, sabe? Algo assim que você não pode suportar dentro de você mesma e que não pode vir à sua consciência. E na análise, se você procura um bom psicanalista, você consegue entender essas causas, o que motiva tudo isso e entender todos esses mecanismos aí psíquicos em torno disso, tá bom? A minha cara entrega mesmo quando não tolero uma pessoa. Sim, é seu caso, né, Rosiane? Então, e aí aproveitar essa oportunidade para se conhecer, né? Por que eu sinto isso? Então, gente, é isso. Eu vou dar a live por encerrada agora, porque eu vejo que não tem mais nenhuma dúvida. E aproveitem o final de semana para fazerem as perguntas de vocês. Já vou anunciar, vou fazer spoiler aqui do próximo Pergunta para Psi de quarta-feira. Nós vamos falar sobre compulsão alimentar e ansiedade. E eu não vou fazer essa live sozinha, vou trazer uma nutricionista super renomada aqui de Brasília. O nome dela é Karen.
Assim que o flyer estiver pronto, eu já vou postar para vocês já irem no perfil dela, para vocês conhecerem. E ela é uma excelente profissional, sabe? Eu acompanho o trabalho dela aqui nas redes sociais e ela posta coisas que vai muito ao encontro do meu trabalho, ao respeito, né, da própria pessoa, porque às vezes você encontra nutricionistas que quer te enfiar a goela abaixo um modo de emagrecer, quer te passar a dieta e que aquilo te traz mais ansiedade ainda. E nós vamos falar sobre compulsão alimentar e ansiedade com essa profissional nutricionista maravilhosa que já já vocês vão conhecer. Eu vou postar e vocês podem compartilhar. E quarta-feira nós estaremos juntas para falar sobre isso. Mas pode aproveitar o final de semana e fazer as perguntas que na próxima live a gente vai conversar sobre elas e eu vou gravar vídeos para vocês também postar no YouTube, tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês e nos vemos na próxima quarta às 13 horas. Ixi, chegou uma pergunta. Acabo me tornando, a raiva te torna menor, enquanto o perdão te força a crescer além do que você era. Ah, sim, é só uma reflexão, né, do que a gente estava conversando. Então, ó, gente, estou encerrando a live. Até quarta-feira que vem. E obrigada por estarem aqui. Beijo enorme no coração.